RFI Convida. Adriana Brandão. O moçambicano Mia Couto, um dos maiores escritores contemporâneos em língua portuguesa, autor de mais de 30 livros traduzidos em mais de 30 países, é o convidado do RFI Convida de hoje. Olá, Mia Couto, Olá, é um Adriana. prazer recebê-la aqui nos estúdios da obrigado. RFI. Obrigado. Mia Couto, você veio hoje nos falar deste livro, seu novo livro traduzido para o francês, As Areias do Imperador, traduzido por Elizabeth Rodrigues Monteiro e publicado pela editora Metelier. Na verdade, na França, esse livro é um livro só, mas em português ele é uma trilogia moçambicana. Mia Couto, você participou dessa edição e da transformação da trilogia em um único livro? Sim, porque não foi uma coisa automática, mecânica, era preciso mexer no texto, porque havia soluções de continuidade, coerência, havia repetições que se faziam, que estavam bem quando havia 3 volumes, mas isto publicado num só volume implicou que o tradutor, o editor e eu tivéssemos de trabalhar juntos neste novo texto. Não é? Quase um novo livro? Não, são pequenas coisas que digamos, saltavam à vista porque havia um corpo único, não é? Um texto único. Mia Couto, nesse romance você conta o fim do poderoso império de Gaza e de seu imperador africano Ingunguyane, Exato. que no século XIX mandava em todo o sul do território atual de Moçambique e desafiou os portugueses, um romance histórico contado por 2 vozes, mas 2 personagens de ficção. Sem dúvida, sim. Bom, eu não fiz exatamente um romance histórico, porque eu acho que não sei fazer, não era o meu propósito. Eu fiz um romance que conversa com a história. Conversa com uma história que foi falsificada, como normalmente ela é. Essa história oficial, com H maiúsculo, é construída em função dos interesses de quem está no poder, não é? Dos vencedores. E, portanto, apeteceu-me fazer esta recuperação de versões que foram esquecidas através de uma pequena história de amor entre 2 pessoas que era muito pouco provável que se encontrassem, porque uma era africana, era uma jovem de uma tribo que era sujeita não só aos portugueses, mas também a este império deste imperador, Cungunhane, e um sargento português que é um sargento que também está em contracorrente, porque ele, embora faça parte do exército colonial, ele era um revoltado, era alguém que foi enviado para Moçambique. Um republicano. Como republicano, no momento que Portugal era uma monarquia. E portanto, há ali qualquer coisa que eu quero mostrar, que Portugal, portanto, o dominador, o opressor, não era uma coisa simples, não era uma coisa única, tinha frações, tinha conflitos internos, e também o imperador, esse império, era alguma coisa dividida, não é? Tinha várias facetas. E a época também, para Portugal, como você disse, essa história construída, essa história do ponto de vista dos vencedores, era importante para Portugal vencer essa guerra e mostrar que tinha vencido. Eu tinha principalmente que mostrar, mais do que vencer, porque não foi difícil, do ponto de vista militar, os portugueses fazerem esse derrubo desse império, porque ele já estava no fim, era um império que estava, digamos, desmoronando. Quando os portugueses vão capturar este imperador, capturam na mão sem nenhuma resistência, porque ele já estava completamente isolado. Mas o que era preciso era fazer uma encenação. E aqui é uma coisa que, para mim, eu gosto de trabalhar nisso, que há aqui uma obra de ficção que foi produzida pelos portugueses, não é? Depois foi produzida pelos moçambicanos também, quando quiseram produzir do Cungunhane, que era uma personagem realmente muito polémica e frágil e incoerente. Mas de um lado e do outro, do lado de Portugal colonial e do lado de Moçambique já independente, quis-se construir uma personagem absolutamente poderosa, com um esplendor que nunca teve, não é? Ou que pelo menos não tinha na altura que foi preso. É por isso que Portugal tem que levar, porque tem que mostrar aos ingleses, porque havia um ultimato, que se Portugal não ocupasse efetivamente os territórios africanos, esses territórios passavam para o domínio da Inglaterra, Portugal teve que exibir este homem. E aí houve uma outra segunda encenação, feita já em Portugal, depois nos Açores. Não é? Pois é, porque o título do livro, justamente, é um título muito lindo, As Areias do Imperador, mas fala desse imperador que voltou, que teria voltado. Teria voltado na forma... Não era ele, não é? Porque
já depois da independência, uns bons anos depois da independência de Moçambique, o governo português, com um gesto de boa vontade, disse que os restos mortais do Gungunhano seriam transportados para Moçambique, para Maputo. Mas, na verdade, não foi por má vontade dos portugueses. Já não havia nenhuma ideia de onde é que este homem estava. E o que se pensa é que dentro desta urna, que agora está exibida em Maputo, com uma grande honra... Porque hoje é um herói? É um herói. Não estão senão areias. Isto, para mim, do ponto de vista metafórico, era importante resgatar, porque é como se os grandes homens tivessem pés de barro, não é? Digamos assim, é como isso simbolizasse ao mesmo tempo a fragilidade deste império, não é? Mia Couto, a voz feminina é muito preponderante neste romance. É uma voz feminina narrada na primeira pessoa. Como você, um branco africano que há anos dá voz a seus conterrâneos negros, homens e agora a mulheres, como você vê esse debate de hoje sobre a legitimidade da fala? Eu acho que a legitimidade da fala se coloca como uma questão que é séria, mas não creio que seja ao nível da literatura. O que a literatura procura, dizer, aqui não represento uma raça ou não represento um género. Eu conto histórias de pessoas, e eu acho que o resgate que a literatura faz desse direito à individualidade é a forma melhor que a literatura tem de combater o sexismo, o racismo, a homofobia, etc., mostrando que cada pessoa tem direito de ser uma pessoa, não é? Essa é a questão. Mas se falar a nível político, eu concordo que se deve questionar isso que hoje chama o direito ao lugar da fala, o direito de as mulheres falarem por si mesmas, não terem que ter. Mas eu não estou aqui em representação de nada, não é? E como está esse debate em Moçambique? Há escritores que tentam, como em outros países, que dizem que eles têm que falar da própria história? Eu acho que isso é uma coisa que eu imagino que tenha sido importada de um lugar que eu não vou dizer aqui qual é, mas acho que esse é um debate que foi muito importado. Acho que esse que para mim é um assunto quase de moda, não é? Que é importante ser colocado, sim, mas que está colocado de uma maneira um pouco enviesada para mim, porque há mulheres que são, digamos, cujo discurso, cuja prática é absolutamente contra aquilo que as mulheres querem como um caminho de liberdade, não é? Então não é automático que uma mulher que fale a favor das mulheres, ou não é automático que um homem que fale em nome dos homens, não é? Então acho que isso em Moçambique é uma moda que ainda não pegou. Acho que vai pegar também, porque é uma coisa que se passa muito rápido. Você, com frequência, fala da importância da literatura brasileira, da influência da literatura brasileira em sua obra. Nesse romance, você fala o tempo inteiro do sertão africano. Sim. Eu acho, não lembro de você ter falado de sertão africano em outros de seus livros. Ok. É uma referência mais Sim. do que clara. Não só geográfica, Sim. mas a duas grandes obras da literatura brasileira. É verdade. Bom, eu estou marcado muito por aquilo que é pela literatura brasileira, por autores particulares que elegeram o sertão como um lugar, como um mundo, ou um lugar sem mundo, ou um mundo sem lugar. Mas, na verdade, a palavra sertão é muito pouco usada fora do Brasil. Quando eu vou buscar aquilo que é a documentação básica para fazer este livro, aquilo que figurava na linguagem portuguesa era o sertão. O que hoje se chama o mato, o que hoje se chama floresta. A palavra, nessa altura, era uma palavra dominante na língua portuguesa de Portugal. Portanto, toda a documentação histórica portuguesa referia à palavra sertão. E eu achei isto ótimo, porque eu usei uma palavra que eu gosto e que usei do ponto de vista daquilo que era o rigor histórico de maneira certa, não? Você hoje é um escritor muito popular no Brasil. O ex-presidente Lula, que esteve aqui esta semana na França, fazendo uma visita, para falar do que aconteceu no Brasil, ele citou você pela segunda vez e disse: toda vez que a sociedade tem medo, ela tenta se proteger se aproximando do monstro. A citação está correta, Mia Couto? É assim, a ideia é essa, não é? Assim, a ideia é que o medo nos faz escolher monstros para nos protegerem. Então, eu acho que isso é uma alegoria do que se passa hoje no mundo, não é? Porque a criação do medo é de tal maneira
de tal maneira sistémica, né? De tal maneira intensa que precisamos imaginamos que precisamos, porque realmente não precisamos. Precisamos nos proteger através daquilo, de alguém que tem um poder absoluto, e esse alguém não importa que seja quem seja, importa que tenha, para combater um monstro é preciso chamar outro monstro, não é? Esse digamos, é aquilo que ele, eu imagino que é aquilo que ele quis citar. Você conhece pessoalmente o ex-presidente Lula? Sim, estive com ele 2 vezes. Uma vez almocei com ele, a convite dele, almocei com ele em São Paulo. E outra vez, ele estava a preparar uma viagem para a África, já não era presidente, o presidente era Dilma, e eu tive essa honra de falar com ele sobre, eu imagino que ele queria saber coisas sobre Moçambique, isso. E outra vez eu recebi uma ordem de mérito cultural, juntamente com a Agualusa, e foi ele que me entregou esse prémio. Esse foi um encontro muito fortuito, muito casual. Desde a chegada do atual presidente Jair Bolsonaro ao poder, você deu várias coletivas e disse que você está preocupado com essa polarização atual do Brasil, que te lembra a situação africana antes, Em Moçambique, em sim, Moçambique sim. e Angola antes. Sim, é verdade. Porque me parece que isso é uma coisa que é intencional, quer dizer, a ideia de produzir polos que realmente não falam com o outro, né? Falam um contra o outro. Né? E isso não ajudou o Brasil, não ajudou Moçambique, inclusive em Moçambique criou uma situação de intolerância tal, não é? De polarização tal, que criou uma guerra civil. Eu não imagino que isso aconteça no Brasil, mas não acontecendo isso, acontece uma coisa que é grave. Alguns dos meus amigos que eu acho que têm basicamente a mesma postura de defesa da democracia, de defesa daquilo que é a liberdade no Brasil, estão divididos e estão lutando uns contra os outros, não é? E isso não é benéfico para um projeto que quer criar alguma coisa que seja uma resposta total contra a ditadura. Isto é, também acho que há um momento que as lutas estão muito fragmentadas. As mulheres lutam por uma coisa, os negros lutam por uma outra coisa, os homossexuais lutam por uma outra coisa, e é preciso criar uma frente comum, porque toda esta gente está sendo lhes está sendo negado os direitos básicos, não é? De serem livres e de terem uma voz própria. Antes dessa entrevista, você me disse que você tem saudade do Brasil mais solidário. Sim, é verdade. Não, esse Brasil, eu acho que esse Brasil resiste ainda hoje, mas o Brasil está muito triste, o Brasil está adoecido, não é? E eu acho que tenho saudades deste Brasil que se celebrava sem nenhuma preocupação de se conter, se festejava a vida. Eu acho que isso é uma coisa que eu penso que o Brasil herdou da África, que é a capacidade de, mesmo no momento mais duro, não é? Que está inscrito na letra da canção, não é? Você levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. E que no Brasil isso agora está esquecido, é uma coisa que não... Tenho saudades desse outro Brasil, sim. Agora, antes de terminar, eu queria que você nos falasse sobre um tema que é muito importante para você e para o mundo hoje, que é a questão ecológica, a questão do meio ambiente. E depois dos ciclones que atingiram Moçambique, você alertou mais ainda para esse problema mundial. Sim, eu sou ecologista, essa é a minha profissão, a minha formação. Eu evidentemente que faço isso desde sempre. Acho que o meu receio agora é que haja também uma explicação total que não explica nada, quer dizer, que a palavra mudanças climáticas seja uma palavra que tenha costas largas, isto é, e que tudo cabe ali. Quando foi o caso do ciclone, a maior parte das pessoas que morreram em Moçambique não foi por causa da intensidade do ciclone, foi também, sim, é verdade, mas foi porque havia políticas erradas de habitação, porque as pessoas eram colocadas a viver em situações que são de alto risco, não é? Portanto, acho que é preciso ter atenção que existem mudanças climáticas, sim, existe um problema grave que a gente tem que atender, mas é preciso perceber exatamente do que é que estamos a falar, e nem sempre essa grande palavra que é politizada, que é usada como uma bandeira fácil, nos ajuda a resolver situações concretas que temos que viver, não é? Me acordo agora, para terminar, você é sempre citado com frequência, pressentido como um ganhador
do Prêmio Nobel, além do prêmio individual, pessoal, seria um prêmio importante para a língua portuguesa? Bom, eu não me imagino mesmo, não é uma falsa modéstia, não me imagino como estando nessa categoria do potencial ganhador de alguma coisa. Aliás, nem de nenhum prémio. Não, eu escrevo e estou completamente distraído em relação a isso. E, portanto, já ganhou vários. Pois, eu acho que a língua portuguesa já tem acho que deveria ter mais, principalmente porque o Brasil produziu valores que eu acho que são de dimensão mundial, né? Vários. Então eu ficaria contente que alguém da nossa língua ganhasse um prémio desses, sim. Acho que sim. Porque me parece que ainda brigamos contra esta posição periférica da língua portuguesa. A língua portuguesa tem que estar mais presente, tem o direito de estar mais presente. Não é? Muito obrigada, Mia Couto, que veio aqui à RFI nos falar sobre a tradução para o francês deste romance As Areias do Imperador.